Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Lá vai o lobo da estrada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Oi, meu amigo, oi, minha amiga. Você gosta do nosso podcast? Estamos com um projeto para ampliar o podcast para mais plataformas, como uma web rádio, por exemplo, um aplicativo próprio para facilitar a sua audiência. Seja nosso apoiador no apoia-se.se/Rádio Sobrenatural. Com seu apoio, compraremos equipamentos que precisamos e, em forma de gratidão, você terá acesso ao nosso grupo secreto no WhatsApp, onde rola muita prosa boa, entre outros benefícios exclusivos. Desde já eu agradeço o seu apoio. O link está na descrição desse episódio. Muito obrigado! Ei, boi! Ei, boi! Ei! Oh! Toda vez que eu escuto e que me lembro desses gritos de meu irmão, eu faço é chorar. Eu faço é chorar pela tristeza que eu sinto no meu coração de ter abandonado todo mundo e ido embora. Mas era o único jeito que tinha de me sobreviver. Eu era muito menino, eu era muito novo, eu não conseguia entender tanta pobreza, eu não conseguia entender tanto sofrimento. Lá no fundo, aonde ninguém passava, lá no fundo do açude, onde que já estava quase secando, nós morava lá na beirada. Minha mãe muito doente. Desde aquela noite lá que ninguém conseguiu entender e eu também não consigo falar, desde aquela noite, onde apareceu aquela luz no açude, onde minha mãe estava com meu pai e meu irmão. Eu não estava nesse dia. Mas quando essa luz apareceu no açude, levou meu pai embora. O meu irmão ficou sem juízo. Minha mãe adoeceu. Nunca mais ela teve saúde, nunca mais ela levantou da cama. Meu irmão, depois desse dia, ele era mais velho do que eu. Ele andava lá para as capinas, ele andava lá para os terreiros gritando: "Ei, boi! Ei, boi!" Eu tenho a vontade de chorar porque não tinha boi, não tinha mais cabra, não tinha mais nada. Já tinha tudo se acabado naquela época. Não tinha mais nada, só na mente dele, na cabeça dele, que ele via boi, que ele via as cabras. Ele vivia pastorando desde menino, ele mais meu pai. Ele pastoreava ainda quando tinha um pouquinho de água no açude, ainda quando chovia um pouquinho. Ele pastava as cabras. Os pouquinhos de boi que a gente tinha, o meu irmão gritava quando tinha: "Ei, boi! Ei, boi!" Mas depois daquela noite, onde morreu tudo nossos animais, o açude estava quase secando e aquela luz abaixou no açude. Bem justo quando estava a manhinha, bem justo quando estava meu pai e meu irmão, aquela luz levou meu pai embora e eu não consigo entender por quê. Depois daquela noite, seu moço, depois daquela noite, minha mãe caiu de cama, nunca mais que ela se levantou. De vez em quando os padres vinham da cidade. Vinham as freiras da cidade, traziam lá um remédio. Uma vez até levaram ela no médico, levaram ela no hospital. Mas nunca mais ela foi a mesma, ela nunca mais ela se levantou daquela cama.
Manhã falava pra mim que sentia uma quentura, uma queimação no corpo e não conseguia levantar da cama. Ela não conseguia nem se mexer. Naquelas noites claras, de lua alta, a gente via correr lá por perto do açude, aquela luz branca que descia lá. O meu irmão ficava doido quando via aquela luz, ele saía gritando pro quintal: "Ei, boi! Ei, boi!" Mas não tinha mais nada, seu moço. Não tinha mais nada de boi, não tinha mais nada de cabra. O que tinha lá era pobreza. O que tinha lá era miséria. E o que tinha era sofrimento. E eu não aguentava ver minha mãe caída no fundo da cama, o meu irmão sem juízo, e meu pai que desapareceu. Nunca mais nós viu. Nós não tinha força nem para procurar. Perguntava para um, perguntava para outro. Mãe dizia: "Seu pai foi embora. Seu pai foi embora." Eu nunca entendi, eu era muito menino. Até que um dia, amanhecer do dia, eu já quase a noite toda sem dormir, vendo aquelas luzes passar no céu e descer lá pro fundo do açude, que já estava quase seco. Eu me levantei e fui em direção àquela luz para ver o que tinha acontecido. Por que aquela luz lá prejudicou tanto meu irmão? Por que levou meu pai embora? E por que deixou minha mãe doente? Eu desci na ponta do açude, que já estava quase seco, aquela luz branca bonita, me abre uma luz branca bonita bem em cima do pouquinho de água que tinha. E como se lá no meio da luz ali aparece uma mulher bonita, uma galega, uma moça branquinha, sorrindo e me estendendo a mão como que quisesse me puxar. Como aquilo tomou meu coração de medo, tomou eu. Como era um menino, eu não entendia nada, eu achava tão bonito, eu estava indo em direção à luz, mas uma coisa me dizia para não ir. E quando eu tomava essa decisão de não ir, que eu voltava para trás, aquela luz sumia. E foi assim por muito tempo. Eu sem entender de onde aquela luz vinha, de quem que era aquela mulher tão bonita que chamava eu, estendia a mão, como se eu pudesse caminhar no pouquinho de água que tinha para ir em direção a ela. Aquelas noites altas, bonita, que o céu estava estrelado, era a noite que ela chegava. Dava sempre um vento, dava sempre um vendaval. Você podia contar que aquela luz ia vir descer no pé do açude. A minha mãe ficava toda apavorada quando as noites era desse jeito. O meu irmão ficava pro quintal. A noite toda, muitas vezes meu irmão não dormia, muitos dias sem dormir, ele andava pro quintal, aquilo me cortava o coração. Ei, boi, eu choro quando eu lembro dele. Até que o dia minha mãe morreu, aquilo ficou como se fosse a tristeza mais profunda que eu já tive na minha vida. Foi a maior daquele dia que eu me acordei cedo e vi minha mãe, sem se mexer, com os olhos fechados. E antes dela partir, ela me estendeu a mão e me disse assim, eu me lembro aquelas palavras até hoje, e é essas palavras que nunca deixou eu ir em direção àquela luz. Não vá na luz, não vá em direção à luz. Ela que levou seu pai, ela que deixou seu irmão sem juízo, ela que me adoeceu. Não vá na direção daquela luz. Eu não entendia nada. Eu de cansaço, de fome, cansaço de tristeza, aquele cansaço de vida maldita que a gente tinha, eu não conseguia entender nada. A beleza daquela luz é como se fosse uma coisa que veio do céu para trazer coisa bonita, para trazer... Mas aquela luz só trouxe tristeza. Minha mãe contava que aquela luz levou meu pai. Eu não consegui entender. Até que um dia eu não aguentei mais. O meu irmão sumiu. De andar pela caatinga, foi andando, e eu ouvindo os gritos dele. De longe ainda era madrugada. Ei, boi, como se ele tivesse visto uma boiada, estava seguindo uma boiada, ele tocando, sozinho naquela escuridão, em sentido açude, eu da fresta. Da janela eu vi aquela luz levando ele embora. Eu vi pela fresta aquela luz abaixando e ele seguindo em direção à luz e sumiu. Eu já sozinho em casa, minha mãe já tinha ido, minha mãe já tinha partido. O meu irmão foi em direção à luz e sumiu também. Eu fiquei sozinho ali. Olha, por muitos dias, seu moço, por muitos dias, eu fiquei procurando pelo meu irmão. Eu ia no pé do açude, eu andava por tudo aquele lugar, tentando escutar. Às vezes eu fazia silêncio para ver se eu escutava os gritos dele. Ei, boi! Mas nunca mais que eu vi meu irmão.
eu tomei essa decisão de vir embora de lá. E eu passei 2 dias debaixo de um pé de angico, na beira da estrada, passar um caminhão, ou que passasse alguém que pudesse me tirar de lá, que pudesse fazer eu vir embora de lá. Eu larguei tudo pra cá, eu larguei tudo pra trás. Eu fiquei na beira da estrada, eu me lembro, faz muito tempo isso, moço. Aquelas terras que nós morava, que era de meu avô de muitos anos atrás, por fim eu não sei nem o que fim levou. Depois daquela tristeza, daquela agonia que eu passei, quando eu vi aquela luz chegando e aquela luz prejudicou todo mundo. Ela levou meu pai, ela levou meu irmão, ela adoeceu minha mãe e ia me levar porque ela me chamava. Era como se aquela luz, aquela mulher bonita de dentro daquela luz quisesse que eu fosse com ela. Mas eu nunca tive coragem porque eu lembrava de palavra de manhã. Não vai em direção à luz. Não vai em direção à luz. Ela levou seu pai. Ela deixou seu irmão sem juízo e ela me adoeceu. Não vai em direção à luz. Eu ficava tão maravilhado com aquela luz, eu ficava tão maravilhado com aquilo tudo, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele medo. Eu tinha medo porque eu não sabia o que podia acontecer. Até que um dia eu tomei conta de mim mesmo e me disse, eu vou me embora daqui. Olha, seu moço, isso já faz muitos anos. Isso já faz muitos anos. Eu passei 2 dias e 1 noite no pé daquela angico, debaixo ali, na beira da estrada, esperando passar um caminhão. O senhor tá vendo o barulho daquele caminhão ali? Foi o mesmo caminhão, o mesmo tipo de caminhão que me deu carona e me trouxe embora para cá. O motorista perguntava para mim por que eu estava vindo embora, mas não precisava nem eu dizer, tamanha era a minha fraqueza, tamanha era a minha magreza, tamanha era a minha cara sofrida daquilo tudo que eu tinha passado. Eu só baixava a cabeça e respondia, eu preciso ir embora, eu ia morrer. Eu preciso ir embora, eu ia morrer aqui nesse lugar. Não tinha mais nada naquele lugar, só tinha tristeza. E o caminhoneiro, como se entendesse aquilo que eu estava passando, ele nem perguntava mais, ele me trouxe até aqui na capital. E eu tentando fazer minha vida e sempre me lembrando. Toda vez que eu escuto esse grito, que eu me lembro lá no fundo do coração esse grito, ei, boi! Eu começo a chorar, seu moço, me lembrando do meu irmão, me lembrando da minha mãe, me lembrando daquilo tudo que eu deixei para trás. Olha, seu moço, hoje eu entendo o que aconteceu. Aquela luz vinha de longe, ela vinha do céu, ela vinha lá do alto, ela rondava o açude, parece que como se quisesse levar toda a água do açude. E tanto eu acho que levou, porque cada vez que passava, aquele açude secava mais. Tá certo que não chovia. Tá certo que não chovia. Mas toda vez que aquela luz aparecia, parece que a água acabava mais. Diminuía cada vez mais. Nossa, moço, era muita tristeza. Era um mistério tão grande. Eu, como era menino, não entendia nada e nunca entendi de onde que veio aquela luz, de onde que apareceu aquela mulher. Por que que meu pai foi-se embora com ela, por que que ela deixou meu irmão sem juízo e por que mãe ficou tão doente. É coisa que não dá para explicar, né, seu moço? É coisa que não dá para explicar. Tem coisa nesse mundo aí que roda, a gente não consegue entender e não consegue explicar. Eu nunca mais voltei lá pro meu sertão. Eu nunca mais voltei. Ó, isso já faz muitos anos. Faz muitos anos. Eu vim aqui pra cidade grande, eu, menino, como se diz assim, ó, sorto no mundo, sem documento, eu sorto no mundo pela própria sorte. Mas Deus foi tão bom que eu consegui fazer minha vida, eu consegui trabalhar, eu consegui viver minha vida, e por mais ruim que seja, e por mais ruim que eu passei, ainda era melhor do que lá, que a gente não tinha nem o que beber, não tinha o que comer, e aquele sofrimento que trazia dentro do meu coração, que fazia eu sofrer mais ainda, eu vou esquecendo aos poucos. Eu tenho muita saudade de mãe, eu tenho muita saudade do meu irmão. Eu tenho certeza que aquela luz levou ele para um lugar melhor. Mas aí, ao mesmo tempo, eu me lembro que se fosse para ir para um lugar melhor, ele não tinha perdido o juízo e não tinha adoecido manhã. Olha, seu moço, eu não consigo entender o que aconteceu, não. Eu não consigo entender. Hoje eu vejo, muitas vezes escuto no rádio, muitas vezes eu vejo na TV, gente falando dessas luzes que aparecem e levam os outros embora. E quando não leva os outros embora, deixa a gente doente. Olha, seu moço, foi isso aí que aconteceu. Ela levou meu pai embora, ela deixou meu irmão sem juízo, ela adoeceu minha mãe até que minha mãe morreu. Eu me lembro da minha mãe dizendo que se queimava no corpo todinho. Aquela quentura no corpo, aquela quentura no corpo.
Até que o dia que minha mãe amanheceu e não abriu mais os olhos. Foi quase que o dia que eu resolvi ir embora de lá. Lá naquele fundo, naquele final de mundo esquecido, eu não conseguia nem conversar, e nem falar, e nem pedir para ninguém o que era aquilo. Eu era tão novo, não conseguia entender nada. Mas eu vou fazer o quê? Eu ia pensar do meu jeito, sumir dali, fazer, olha as terras que ficou lá, era do meu avô, era de papel passado. Eu nem sei que fim levou, se tem mais alguém morando lá. Olha, se tem uma coisa que eu não quero, Samu, se tem uma coisa que eu não quero, é nunca mais voltar e nem passar perto daquele lugar. Que muitas vezes eu tenho medo, mas eu acho que a tristeza ainda é maior. Porque quando eu vejo assim uma estrada longe, quando passa na TV que eu vejo aquelas estradas longe, aqueles desertos, eu me lembro daquela vida que nós levava lá. E logo me vem na cabeça os gritos do meu irmão andando pelo quintal a noite toda, gritando como se estivesse atrás de uma boiada. Ei, boi! Ei, boi! Mas eu sabia que era tudo da cabeça dele. Olha, seu moço, esse sofrimento que as coisas acontecem com a gente e a gente não consegue dizer, é um mistério muito grande. É um mistério muito grande, essas coisas não deviam acontecer. Você pergunta para um, ninguém sabe, você pergunta para outro, não sabe falar, e por fim os outros pensam que a gente é louco. Por fim os outros pensam que a gente não tem juízo também. Olha, eu acredito que foi gente de outro mundo que veio, viu? Hoje eu sei que foi gente de outro mundo que veio naquela luz e queria levar tudo nós embora. E aquela que ela não conseguiu levar adoeceu. Foi o caso de manhinha. Foi o caso do meu irmão que adoeceu. Foi o caso do meu irmão que depois levaram ele embora também. E o meu pai também, que foi naquela luz, nunca mais ninguém viu. E uma vez eu fico pensando o que é aquilo que aconteceu. Hoje eu tenho ideia, que era gente de outro mundo. A turma fala, né, seu Márcio? Que tem gente de outro mundo que vem pra cá, né? A turma fala bastante. Olha, lá naquele sinal de sertão, naquele fim de mundo, tem muito disso. No pé daqueles açudes tem muita luz que aparece, você não pode ir com ela não. Você não pode chegar perto não, que se ela não te leva embora, ela vai te adoecer. E é muito triste, viu? Minha família foi embora, minha família se acabou por causa daquela luz. E eu não consigo explicar. Aí, seu moço, hoje eu já tô tão de idade, já tô tão velho, isso já faz tanto tempo, que tem hora que eu penso que é loucura de minha cabeça, tudo isso que aconteceu. Mas ao mesmo tempo aqueles gritos vêm na minha cabeça, aquela zoada daquela luz me passa assim, lá no fundo da cabeça aquele meu coração dói que eu começo a me lembrar de tudo, que eu começo a me lembrar de manhinha, começo a me lembrar de pai, começo a me lembrar de irmão e eu fico imaginando que gente maldita, essa que vem de outro mundo e faz isso com a gente, e leva a gente embora. Que gente maldita que deve ser desse povo de outro mundo. Oi, eu não quero passar por perto daquele lugar, mas nunca mais passei. E eu quando olho pro céu, que eu vejo uma luz, ou que eu vejo qualquer coisa se mexendo, qualquer coisa que eu não entendo, eu vou me escondendo. Eu vou me escondendo. Porque se tem gente de outro mundo que vem e faz essas maldades com a gente, é gente muito ruim, né, seu Marcos? É gente muito ruim. A gente não deve chegar perto, não. Nem por curiosidade. É gente muito ruim. E essa foi uma história que um caminhoneiro me contou, já caminhoneiro final de linha, final de carreira, já parando para se aposentar, dizendo de quando era jovem o porquê que ele veio embora da terra dele. Falando dessa luz misteriosa, contando assim daquele jeito simples dele, muitas vezes sentia emoção no jeito dele contar. Muitas vezes eu, escutando, triste, me emocionava junto com ele para saber que ele deixou tudo, perdeu tudo por uma coisa que ele nunca entendeu. Hoje, depois de velho, depois já de ter vivido tanto, visto tanta coisa, ouvido tanta coisa, ele fala, é gente de outro mundo, né, seu Márcio? É gente de outro mundo, ó. No rádio às vezes fala essas histórias aí. Na TV eu também já vi essas histórias. É gente maldita de outro mundo. Essa gente maldita que levou minha mãe.
Essa gente maldita que adoeceu todo mundo lá e eu vim embora. Olha, eu conto essas histórias para um, eu conto para outro, mas você sabe que ninguém acredita? Ninguém acredita, mas tem, viu, seu Mário? Tem gente de outro mundo, gente ruim de outro mundo que vem prejudicar a gente. Eu nunca mais voltei para lá. E assim esse caminhoneiro me contou essa história. Do jeito triste, do jeito sofrido, de um jeito assim tentando se fazer entender, mas ele mesmo nem se entendendo do que aconteceu. E eu contando essa história aqui, eu fico imaginando a simplicidade desse povo de antigamente que morava nesses fins de mundo, sem saber explicar o que acontecia. Muitas vezes é coisa que a gente nem mesmo entende. A única coisa que a gente pode entender é o sentimento que a pessoa conta para nós um caos. E a gente tentar contar um caos aqui, tentar passar essa mesma emoção.